Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. Espera só mais um pouquinho que o Pod Esportes já vai começar. Você gosta de café? Sabia que depois da água, o café é a bebida mais consumida no Brasil? O café da Serra da Canastra é gourmet e tem um sabor todo especial. Você não precisa sair de casa para comprar. Entre no site cafedaserradacanastra.com.br e peça já o seu. Entregas em todo o Brasil. Agora, aproveite o podcast e, de preferência, com bom café. Do Bahia, ele tinha a força de um líder, ajudando o seu time na conquista de título. É que nem diz o baiano, Deus é mais. Vamos vibrar eles agora! Olho neles agora! Não, realmente eu sou inimigo esportivo do Bahia, né? E hoje eu defendo outra camisa, a camisa Vitória, né? É um clube maravilhoso, um clube que eu aprendi a gostar, então apenas a inimizade esportiva. Bom, começando mais um Pod Esportes, podcast esportivo que está no ano 2, eu e o Luiz Ceará sempre trazendo grandes nomes do esporte, seja futebol, vôlei, basquete. Hoje a gente tem um grande ex-jogador, um grande treinador também, fazendo parte do podcast e trazendo uma história muito bonita para a gente, um cara que você conhece há muito tempo e que o futebol conhece há muito tempo, né, Ceará? Não, mas não tenha dúvida que hoje é um dia especial aqui no podcast, porque nós estamos com o Estevão Soares, que é treinador de futebol, né? Mas que foi um grande zagueiro, né? Numa época em que zagueiro mandava e comandava o time, né? Numa época em que zagueiro tinha moral, com os adversários, olhava feio para todo mundo. É uma outra época, numa época em que zagueiro era capitão do time, né? E o Estevão Soares foi capitão da maioria dos times em que ele passou. O Estevão é como se fosse o Rondinelli que nós entrevistamos aqui outro dia. É aquela turma do Deus da raça, aquele que arrebenta, que manda, que comanda, que vai na frente, que faz o gol, difícil de fazer no final do jogo, né? Então nós estamos diante de um cara diferenciado. E eu fico muito feliz de estar com você aqui hoje, viu, Estevão? A nossa amizade é muito grande, nós somos amigos, irmãos, e eu sou seu fã, né, desde a época que você jogava futebol. Então, é um prazer muito grande estar com você aqui. É isso aí. Que palavras bonitas de vocês. Breno, um abraço, um prazer. Ceará, todas essas palavras suas eu faço minha com relação a você. Primeiro, é um prazer grande participar com vocês desse bate-papo sobre as nossas vidas e, acima de tudo, sobre o futebol, né? Que é a nossa cachaça maior. E também dizer que eu sou seu fã, você sabe disso, seu fã de carteirinha, né? Te acompanho há muitos anos e sou muito grato a você em diversas situações da minha vida profissional. Eu contei com a sua ajuda, com o seu apoio e, em alguns momentos, foram cruciais com os seus conselhos, isso foi muito importante. Eu não me esqueço quando eu estava na Ponte Preta, se não me engano, acho que em 2000, a primeira passagem minha pela Ponte, e o grande programa de esporte era o do Milton Neves, super técnico, uma coisa assim parecida, e o Milton, e você conseguiu agendar para mim nesse programa, na última hora eles cancelaram, e você peitou toda a produção do programa, o Milton, não, tem que ir, eles queriam condicionar a minha ida ao título, que era um jogo com a Portuguesa Santista, quer dizer, se não ganhar, não vem. Eu lembro disso, ficou marcado, você vê, eu estou puxando pela memória e você deve estar lembrando disso, você fez um rebuliço, como se diz lá em Cafelândia, e acabou agendando, marcando, e para mim foi uma divulgação muito grande, né? Começando como treinador, e você ir naquele programa do Milton naquela época era muito legal, mas muito bacana e muito bom ver. Falamos de amigos aqui antes do futebol, amigos que já foram, amigos que estão aí nesse mundo, né, nesse nosso mundo terreno,
Mas vamos falar um pouquinho de futebol, que é mais interessante e que é muito legal. Ô Estevam, eu não tive o prazer de te ver jogar, mas eu sei de algumas histórias suas e gostaria que você falasse de quando você marcou o Pelé, né? Que eu sei que é algo marcante na sua carreira e não é para todo mundo, né? Contar uma história como essa. Eu queria que você contasse esses bastidores de como foi o antes, o durante e o depois. Foi no ano de 1974. Eu fui para o Guarani em 72, com 15 anos, para a base. Fiquei em 72 e 3. 74, o seu Zé Duarte, na época, me levou para o profissional, com 17 anos. E vinha ficando no banco, concentrando, não concentrava, e teve um jogo, Santos e Guarani no Pacaembu. Começo de fevereiro, se eu não me engano. Eu havia feito uma Copa São Paulo muito, muito boa pelo Guarani, tinha sido destaque, nós tivemos uma participação muito boa, ou seja, eu estava pronto para jogar. Mas não esperava aquele jogo contra o Santos, porque eu costumo falar muito, né, o Ceará sabe muito bem disso, quando se fala, né, de repente em Rivelino, quando se fala em Ademir da Guia, quando se fala em Pelé, o próprio Zico, que é um pouco depois, mas eram tempos diferentes, né, porque hoje, quando você fala do Neymar, quando você fala do Cristiano Ronaldo, qualquer menino, meu filho de 14 para 15, 16 anos agora, já sabe até a cueca que o Neymar usa, o chuteira que ele usa. Aquele tempo não, era muito menos divulgado. Então, eu sei que no sábado, e tinha uma coisa interessante, né, nos clubes do interior, depois que o Botafogo tomou 11 do Santos na Vila, ou seja, quem jogasse contra o Santos naquele tempo era muito difícil, apesar do Pelé já estar quase que no final de carreira. Mas, geralmente, os caras vazavam. Véspera do jogo, né, dava uma dor de cabeça, o outro dava uma dor na virilha, e não foi diferente no Guarani. Eu sei que no sábado, pela manhã, o último treino, no Brinco de Ouro, o seu Zé me chamou e falou: Leão, ele me chamava de Leão, o apelido. Falou: você se prepara que se o fulano e o ciclano não tiver condição, você vai jogar. Eu falei: como é que é, seu Zé? Não, você vai jogar assim amanhã. Eu falei: pelo amor de Deus. Aí aquele vai, não vai. Ou seja, depois do almoço, resumiu-se e eu ia jogar. Já porque o cara que ia jogar titular sentiu um tornozelo, uma coisa parecida. E eu fui dormir, nós fomos para a concentração lá no Brinco de Ouro. No domingo cedo eu acordo, o Guarani concentrava lá no Brinco, tinha um restaurante, eu desci, peguei, não lembro se era o Diário do Povo ou o Correio Popular. E por coincidência, o nosso amigo Ceará, Brasil de Oliveira, a Brasinha, tinha uma coluna, era correspondente do jornal desse, correspondente não, era funcionário, era repórter, e eu pego o jornal para ver, na capa, na manchete, uma foto minha e uma foto do Pelé. Estevam versus Pelé. Eu falei: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Marvado era, né? Marvado. A Brasília era brincadeira. Ou seja, a partir daí foi uma agonia terrível. Aquele tempo concentrado lá, almoçamos, pegamos o ônibus, viemos para o Pacaembu e vestiário era aqui na frente do Pacaembu, não era lá, não é como é agora, lá na Concha Acústica, era na entrada. Nós entramos no vestiário e fomos ver o gramado, com esse reconhecimento de gramado que é normal. O Alfredo, meia esquerda, grande Alfredão, que mora aí em Campinas. Alfredo Mostarda. Não, Alfredo. O meia. Alfredo Perandini Júnior. Nós fomos ver o gramado, o Alfredão veio: e aí, Estevão, como é que tá? Eu falei: não, Alfredão, tô bem e tal. Ele falou: não, fica tranquilo. Nós confiamos muito em você. O elenco confia em você, sabe? Só tem cuidado com uma coisa. Eu falei: o que é? Ele falou: cuidado que o negão tem hora que vem com a bola, ele adianta a bola, faz que perde a bola e quebra a perna do adversário. Eu falei: olha o conselho, como é que era, coitado do Alfredo, querendo me ajudar. Eu falei: como é que é? Não, ele toma cuidado que ele quebra a perna. Ele havia quebrado a perna do jogador argentino, né, do outro lá em Minas, acho que do Procópio, se eu não me engano. Pelé não era brincadeira, deu aquela cotovelada na Copa de 70 no Uruguai. Ou seja, e aí foi uma luta terrível durante o jogo todo, os 90 minutos. Primeira bola que meteram para ele lá no gol do fundo, eu cheguei por trás e peguei bola, bolinho,
ele virou para mim e falou, cuidado, garoto, você não sabe bater. Eu falei, sim, senhor. Vai devagar que o senhor não sabe bater. Eu falei, meu Deus do céu. E aí foi um duelo terrível, né? Eu não sabia se eu jogava ou se eu olhava para a fera. No segundo tempo, nós já estávamos, o jogo estava 1-0, mas nós, time morto. Carlos Alberto Torres foi no fundo e cruzou. Segundo pau, eu subi, eles por trás de mim, cabeceou, não lembro se era a goleira do João Marcos, ou Tobias, ou Sérgio Gomes, pegou de ponta de dedo, espalmou para escanteio, e eu abaixei a cabeça assim, como chateado por ter perdido a jogada, e falou, garoto, não esquenta não, só faz uma coisa. Eu olhei para ele e falou, quando a bola vier da linha de fundo, fica com um olho na bola e o outro no atacante, você só olhou a bola. Sim, senhor, muito obrigado. Ou seja, aí eles eram 2-0, estava 1-0, 2-0, e eu presenciei algumas coisas, uma coisa interessantíssima. 44 do segundo tempo, ele meteu uma bola para o Edu, né, o Jonas Eduardo Américo, o Edu Bundão. O Edu não queria nada, o jogo já acabou. O Edu não foi na bola. Rapaz, esse cara deu uma dura no Edu. Edu, filha, não sei do que, você é não sei o que, vai na bola, vem, Edu, volta. Eu olhando para ele assim, eu falei, será que esse cara tá achando? Aí o Edu, porra, Rei, não ferra, deixa pra lá, vai, vem embora, vem marcar, vem... Eu falei, será que ele está achando ou pensando que nós vamos empatar o jogo ainda, né? Eu estava esperando acabar o jogo, de fato, como acabou, o juiz apitou, voei no pescoço dele, falei, me dá a camisa, ele deu, tem até hoje guardado aí. Ou seja, mas foi uma história muito legal, esse foi meu primeiro jogo no profissional, né? Com 17 anos e meio. Daí foram mais 19 anos dentro das quatro linhas. Todo mundo tem uma história muito, muito interessante. Essa é fantástica com o Pelé, né? E foi fácil para você, porque você subiu, fez o primeiro jogo, já foi marcar só o Pelé. É tudo fácil, quer dizer. Só isso. Ela deram uma molezinha para você. Né? Mas você sabe que eles contam a história lá no Santos, Estevão, que ele era o único cara assim que dava dura nele, nesse mesmo nível, era o Zito. O Zito, quando entrava o Santos ganhando de 3-0, no intervalo do jogo, o Zito punha a mão na cintura, tirava a camisa, acendia o cigarro e pagava um esporro pro time inteiro. 3-0? Vocês estão de brincadeira, vocês têm que jogar bola. Quer dizer, você imagina o que era o Santos da época, né? Era um negócio impressionante. O Pepe, né, Macias, que você conviveu muito com ele, o Pepe contava uma história dele muito interessante, né? Diz que quando ele chegava no vestiário, teve uma vez, teve uma seleção paulista e a seleção é jogada no Morumbi. E parece-me que quando ele chegava no vestiário cantando e festando, parece que ele não jogava muito não, mas quando ele ficava quieto no canto, ele segurava. E ele chegou no Morumbi, foi para a maca de massagem, deitou e ficou descansando, relaxando. O Valdemar Carabina, que era o zagueiro do Palmeiras da época e também da Seleção Paulista, não sabia desse detalhe. Quando ele fazia isso, os jogadores, ninguém fala, deixa eu ele pensar, cochilar aí, que... Aí o Valdemar falou assim, Rei, não ferra, pô, você é contra mim, você arrebenta, hoje aqui tá dormindo, os caras pularam em cima do Carabina, sai daí, deixa o homem ter os 5 minutinhos dele de sono, que hoje, quando ele dorme assim, ele arrebenta no jogo, não tem problema. Isso é verdade. Aquele time do Santos, ele era incrível. Eu vou te fazer uma pergunta sobre zagueiro, mas antes eu quero falar de lateral direito. O lateral direito do Palmeiras, que era Gago, que é o... Era o Eurico. Eurico me falou que jogava no Grêmio e foi jogar o Santos lá. Primeiro tempo, o ponta esquerda do Santos arrebentou ele, que era o... Como é que é o nome do ponta esquerda do Santos da época? Era o Edu ou o Pepe? Não era o Pepe, era o outro. Edu? Não, o Edu. Não. Abel. Aí, jogando o Abel, isso que ele falou, Ceará, no primeiro tempo eu levei um show de bola do Abel. O Abel arrebentou comigo. Eu falei, pô, legal, né? Ainda bem que o treinador vai mudar agora. Viu o neguinho ali na lateral, era o Edu. Ele falou, levei outro show de bola. Então, o que
naquela época, cara, era uma época... Pô, você imagina... Saiu o Abel, entrou o Edu. Pô, você tá marcando o Abel, você leva um baile do Abel, aí você vai marcar o Abel sai, entra o Edu, você leva outro baile. O Edu tinha 16, 17 anos. Era um monstro, né? Mas o que eu queria fazer a pergunta para você era o seguinte, foi uma época, isso me marcou muito, porque eu conversei com muitos zagueiros da sua época, né? Que era uma época onde os zagueiros mandavam mesmo no time. E me fala um pouco dessa áurea do zagueiro. Por que o zagueiro era o capitão e por que o zagueiro mandava tanto no time? Luiz, eu acho que nós perdemos um pouco, ou perdemos um pouco não, talvez perdemos muito. E olha que eu tomo muito cuidado. Eu tomo muito cuidado quando eu vou falar de duas coisas importantes. Sobre que antigamente não se ganhava dinheiro, eu acho que é falso, sempre se ganhou dinheiro no futebol. 50 anos atrás, proporcionalmente à época, ganhava-se sempre muito. Claro que hoje, depois de anos que abriu o mercado europeu e tal, facilitou muito um contrato, mas sempre se ganhou. Os que tiveram cabeça, que economizaram, que guardaram tal, tinha vida tranquila pela frente. Esse é o primeiro. E o segundo é quando eu ouço alguns mais antigos falarem: hoje não tem craque, antigamente só tinha craque. Mentira. Antigamente tinha cabeça de bagre, tá? Antigamente tinha Beck que dava furada, tinha goleiro que tomava pro vão da perna. Então, tudo dentro da sua época, tudo proporcionalmente. Mas eu creio que são coisas cíclicas, né? Vamos falar do Brasil, que a gente está mais relacionado. Tem épocas, ou tem alguma geração que nós formamos muitos volantes. Tem época que formamos muito extremos, ou muito camisas novas. Temos goleiros em sobra. E nós tivemos algum tempo bem comprido que nós fomos exportadores de zagueiros. O Brasil era expert em se formar zagueiros. Eu acho que tudo isso talvez pela responsabilidade que se dava a essa posição, certo? O zagueiro era o cara que não podia falhar, o zagueiro era o cara que sempre foi condecorado como xerife, era o cara que era o líder, como você falou, geralmente o capitão do time, tá? E tinha uma coisa que é muito importante que hoje nós perdemos, até com essa modernidade. A modernidade ela tem que ter, a evolução ela tem que ter, mas nós estamos querendo jogar muito dentro da pequena área. Hoje, vendo futebol, vendo a Eurocopa, aí nós estamos vendo jogos, a própria Copa América, os caras querendo sair dentro da área e tomando gols assim, bobos. E naquele tempo não, o zagueiro não podia errar. O zagueiro que errasse, então se criou essa coisa, o zagueiro. Outra coisa importantíssima que eu vejo de 49 anos atrás, em fevereiro agora de 2012, eu completo 50 anos dentro do futebol. E hoje, atuando ainda como treinador, os treinamentos, eles diminuíram muito. Você fala: Estevão, mas você é a favor da forca? Eu sou a favor da forca, os clubes não têm mais isso. A forca era um trabalho que se pendurava uma bola, que se fazia, onde você, além de impulsão, você pegava realmente o tempo de bola, sabe? Era o tempo em que terminava o seu treinamento, e eu aplico muito ainda aos meus jogadores, aos meus atletas, aos meus zagueiros, aos meus defensores, porque eu não vejo essa coisa de, está ultrapassado o treinamento, não. Os treinamentos modernos, atuais, são ótimos, maravilhosos. Criou-se muitos trabalhos hoje que são invejáveis, mas nós não podemos perder a essência só porque é uma coisa antiga, não serve mais, não. Nós temos que usufruir do que foi bom naquela época. E uma das coisas que mais se trabalhava para os zagueiros era o jogo aéreo. Hoje eu posso falar que os clubes pouco se trabalham, sabe? Cruzamentos frontais, cruzamentos laterais, ensinar a cabecear. Eu lembro que na base do Guarani, o seu Dito Braz, que era um massagista, me chamou e falou: Estevão, por que você não começa a trabalhar a perna não dominante? Ele não falou na época perna não dominante, mas ele falou: trabalha só a perna esquerda. Eu falei: é mesmo, seu Dito? Pô, trabalha. E outra coisa, você quando está subindo de cabeça, está subindo com o olho fechado. Eu estou vendo aqui. Você não está direcionando a bola. Posiciona os seus dois braços. Então, são fundamentos técnicos que, sinceramente, eu não vejo hoje muito. Tenho visto muito pouco. Então, o que acontece? O que eu tenho visto muito é cabeça baixa, atleta
dominando a bola de cabeça baixa. A hora que ele levanta a cabeça para se ter uma visão periférica do campo, ele já perdeu 3, 4, 5 segundos, que são essenciais para a sequência, para o segmento da jogada. Então, eu penso que nós poderíamos voltar, o futebol brasileiro, voltar a trabalharmos um pouco mais essa formação técnica, que nos anos 60, nos anos 70, principalmente nos anos 70, nós tivemos de sobra, 70, 80. Ou seja, essa coisa do zagueiro ter que ser um bom cabeceador, do zagueiro ir para a forca, do zagueiro, trabalhar a impulsão exaustivamente, trabalhar a antecipação. Hoje, para se fazer um trabalho de antecipação é difícil. Então, automaticamente, eu concordo com vocês, nós estamos perdendo o dia a dia essa escola de grandes zagueiros que nós tivemos. É uma pena. Estevam, e além disso, né, aproveitando o gancho, o futebol brasileiro hoje, a gente sente que a questão do drible, principalmente, engessou os jogadores aqui no Brasil. O próprio Crespo, esses dias, falou numa coluna dele que ele tem na Argentina, que o brasileiro parou de driblar e está muito preocupado com tática, com a parte defensiva. E o principal, né, o carro-chefe do brasileiro era o improviso, essa parte do meio para frente. Por que você acha que isso aconteceu e como é que você vê em comparação com o futebol europeu também? Ô, Breno, eu vou falar uma coisa para você. Eu talvez, quem está nos assistindo vai falar, poxa, o Estevam está muito saudosista. Não é, mas volto a falar para você. Eu faço campo reduzido desde 93, aprendi com meu amigo, nosso amigo Luiz, Eli Carlos Alberto Pereira, que foi um mestre para mim, um guru, uma inteligência terrível. Eu faço campo reduzido. 93, no Primavera da Tuba, no início da minha carreira, eu já fazia campo reduzido. O campo reduzido é excepcional para você dar a destreza, para você dar o toque, a velocidade na bola. Mas, hoje em dia, nós só nos limitamos a isso. Você me entendeu? Então, dificilmente se abre o campo hoje. Eu sou o contrário. Eu tenho uma coisa comigo que eu não abro mão de maneira alguma. Pós-jogo, para mim, pós-jogo. Joguei no domingo. Segunda-feira, os atletas que jogaram têm a recuperação. Quem não jogou, se você olhar, a maioria é tudo campo reduzido. Faz campo reduzido, campo fechado. Espera um pouquinho, eu não. Eu não tenho Guardiola que me falar, não. No pós-jogo, para os atletas que não, eu vou fazer um coletivo, ou eu vou fazer um jogo de treino contra o Sub-17, Sub-20, ou um amistoso contra qualquer time aí de uma divisão menor, porque eu tenho que dar amplitude para os meus jogadores. Isso eu tenho que dar um campo aberto para eles, para que eles... Então, nós estamos insistindo muito. Toque, é bom você tocar. Você começa um menino de 12 anos, ele está na fase lúdica ainda, você começa, toca essa bola, toca o passe é muito bom, o toque é bom, mas nós temos que deixar esses garotos, principalmente das categorias menores, eles o quê? Eles exercitarem aquilo que de melhor nós temos, que o Crespo falou, que é a habilidade, que é o domínio, que é o drible, que é partir para cima. Então, nós estamos engessando, talvez, os nossos atletas. Então, é uma coisa muito preocupante. Nós estamos assistindo a Euro e nós estamos assistindo a Copa América. O nível técnico dos atletas, eu não estou falando nem das equipes, é um absurdo, sabe? De dominar, de força, Então, se nós não repensarmos, vamos falar nem em América do Sul, em Brasil, se nós não repensarmos, eu sou a favor até de um grande simpósio nacional para se discutir isso. Nós não vamos só perder para a Bélgica como perdemos de goleada, não. Daqui a pouco nós vamos estar perdendo para a Bolívia, vamos estar perdendo para todo mundo aí, porque, infelizmente, é o que acontece no futebol brasileiro hoje. Ô, Estevam, aproveitando a sua experiência, né, a sua categoria de treinador, eu queria te perguntar o seguinte: por que o Brasil não é mais o Brasil? O Brasil não é favorito contra ninguém hoje. A gente assistiu, você assistiu também, com certeza, o jogo hoje da Inglaterra com a Alemanha. Você falou do nível técnico, o Brasil não perde só para esses dois hoje. O Brasil não ganha quase de ninguém, mas não é que não ganha de ninguém. Pode ganhar, mas assim, por que o Brasil não é mais favorito? Porque
os jogadores que jogam na seleção brasileira também jogam na Europa, mas eles juntos não formam uma seleção que mete medo em ninguém. Ceará, veja bem, né? Isso tudo que eu falei antes, se nós analisarmos, de repente no quesito interno, eu acho que tem muito a ver. A formação, apesar que nós, como atletas profissionais de futebol, nós evoluímos 1000%. Eu fiz até outro dia uma gravação de um vídeo falando sobre a formação, sobre o atleta, sobre o que é necessário para um menino, para um atleta iniciante chegar ao postular um grande destaque. Eu acho que essas coisas que eu citei anteriormente aqui são importantíssimas. A nossa formação é muito grande. Agora, eu acho que certo, além de nós evoluirmos na formação dos nossos atletas. O que está acontecendo? Vai embora muito cedo? Vai embora muito cedo, será isso? Não é nem porque vai embora, eles estão talvez aprendendo num centro melhor, tal, mas nós estamos evoluindo e os outros países, os outros continentes estão evoluindo. A América do Sul, nós ganhamos da Bolívia de 8. Você lembra disso? De quem dificultava era Uruguai, Paraguai, Argentina, o resto era goleado. Então, eles estão evoluindo porque eles evoluíram. E a Europa evoluiu. A Europa está aprendendo a jogar bola. Como, ao inverso, nós aprendemos a nos comportar como atletas profissionais de futebol. Olha essa colocação. Não como jogador de futebol. Nós éramos, até os anos 70, antes dos anos 70, jogadores de futebol no Brasil. O jogador dava as férias de um mês, da época de 20 dias, um mês, para o atleta, os caras voltavam com 10, 15 quilos acima. Eu lembro uma vez uma declaração do Emerson Leão, que na época para mim foi uma coisa, e o Emerson Leão é um dos grandes ídolos meus, tive a felicidade de jogar com ele no esporte, depois ser meu treinador, um caráter sensacional. Ele, depois de umas férias, eu lembro que ele voltou a entrevistar ele com, acho que parece com 12 quilos a mais. Eu estava nas minhas férias, eu tenho direito a isso. Hoje, você deixa os caras 20 dias de férias, eles voltam, depois de 3 dias jogam. Então, nós evoluímos como profissional. Hoje, os jogadores já não vivem em cabaré como viviam, já não é brama, cervejada depois de treino, não tem mais isso. São todos atletas profissionais. Então, no Brasil, nós evoluímos nesse quesito e evoluímos na parte técnica. Os europeus já se mantiveram como eram, porque sempre foram atletas, certo? E evoluíram tecnicamente, aprenderam, vieram buscar a nossa mão de obra e aprenderam. Mas aprenderam o quê? Aprenderam a parte tática? Não, porque eles já tinham. Inclusive veio tudo de lá, né? O futebol veio da Europa, certo? As grandes revoluções táticas não foi do Brasil, foi da Europa, com o carrossel holandês, com o 3-5-2, ou seja, todas as variações táticas que a Europa pôs para o futebol. E eles evoluíram como? Deram o que nós tiramos. A parte técnica, o drible, o passe, a ginga, certo? Então, eu acho que, como eu falei, talvez, eu não vejo ninguém falar isso que é o pior. Não vejo ninguém falar isso. Estava no momento de nós criarmos um simpósio nacional para discutirmos isso que vocês perguntaram, para o bem do nosso futebol. E você falou dessa parte de evolução, né? Você faz parte da história do futebol brasileiro e com 2 times que chegaram na final em 87, você jogava no Sport, foi campeão, o Guarani que você começou e o Sport, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, até porque até hoje existe essa briga na justiça, né? E tem aquela questão também de pênalti, que começaram a bater, terminaram no outro ano. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história. Essa história aí... Não, a briga na justiça já acabou, né, Breno? Para mim, o Sport é campeão, porque quiseram... O ano passado o Supremo jogou uma pá de cal, foi a última instância, não tem. O Sport foi declarado, mas... Eu costumo falar disso tudo. Para mim também o Sport, campeão brasileiro, eu levantei, era o capitão, levantei a taça das bolinhas,
Foi o primeiro ano da Taça das Bolinhas, o Ceará lembra disso. Agora, uma coisa que me chateia muito, né, tempos atrás eu vi uma declaração do Zico muito infeliz. Quem era o Sport? Se colocasse o time do Flamengo, o time do Sport, se jogasse talvez 10 vezes, eu penso, como um cara analista frio que sou, técnico do futebol, eu acho que o Flamengo ganharia as 10. Eu sou sincero em dizer. Pelo nível técnico, apesar que o futebol é o esporte mais que dá zebra no mundo, é o esporte, certo? É o futebol. Você não pode prever nada, mas se for pôr dentro da balança, o time do Flamengo era só a seleção brasileira. Mas uma coisa que me chateia muito em cima disso foi que Flamengo e Inter se negaram a jogar o quadrangular, se negaram a jogar o quadrangular final e não tiveram uma só punição, sabe? Então é uma coisa realmente do Brasil, né? De tudo, não só do futebol, mas de tudo, uma coisa se transferirmos hoje para a política, para o momento atual que o país vive, o que nós estamos vendo aí de intempéries, de coisas erradas, de coisas que não são dentro da lei, e aquele lá, o Flamengo, nós não vamos jogar o quadrangular e não vamos jogar. Como também, eu tenho que ser muito realista, que antes Sport e Guarani não terminaram a disputa de pênalti, né? E eu fui, inclusive, um dos responsáveis por isso, que eu bati um pênalti na minha vida em 21 anos de carreira. 19 profissional e 2 de amador do Guarani, que é profissional praticamente. Foi esse dia, foi a decisão do modo amarelo, bati o 8º pênalti. Você imagina a minha ida do meio campo até a marca de pênalti para bater. E aí, começou a bater o 11º, voltou o 12º, 13º, 14º, eu vi que ia voltar para mim outra vez. Eu falei, meu Deus do céu, isso vai voltar para mim. E eu, do nada, assim, eu fui para o presidente do Sport, pro Romero, e falei, acaba com esse negócio aí. Ele é isso mesmo, capitão. Foi em cima do juiz. Vamos acabar. O juiz acabou. Quer dizer, houve já um erro aí também. Sabe? Houve um erro que não houve pena. Tá? Mas depois o erro pior ainda foi com uma decisão né, do TJD ou da CBF, não sei de quem foi lá. O Flamengo e o Inter não disputaram. E até para nossa felicidade, né? Eu tenho que agradecer os dois, porque se ele disputasse, talvez eu não teria sido campeão e teria sido bicampeão brasileiro. Mas depois houve a disputa entre Guarani e Sport, nós empatamos em Campinas, e lá, com quase 40 mil pessoas dentro da Ilha do Retiro, a gente, com um gol do Marco Antônio, que era o meu parceiro de zaga, no segundo tempo ganhamos o título brasileiro, foi muito importante, para mim e para o esporte. O Estevam, qual foi o maior time que você jogou? Foi o Bahia, foi o São Paulo, foi o Sport? Qual foi? Porque você jogou fora do país também? Não, fora do país. Não, fora do país eu só dirigi como treinador. Tá. No Líbano e na Arábia Saudita. Ittihad. Eu joguei em times de muita qualidade, né? Times bons pra caramba, mas eu vou realçar um time, eu já com 29 anos, no Esporte Clube Bahia, em 85, um time que foi montado pelo Paulinho de Almeida, falecido Paulinho de Almeida, um dos maiores treinadores. Eu tive excelentes treinadores, tive essa felicidade, e o Paulinho de Almeida foi um dos melhores, um gaúcho de nascimento, carioca de adoção, um cara, nossa, ele montou um time do Bahia em 85, sem grandes estrelas, e talvez as maiores estrelas eram o pessoal que tinha ido daqui do Sul, foi o Celso, zagueiro, que jogou no Vasco, jogou no Porto, quem mais? O Ronaldo Marques, centroavante, o Tonzinho, meia. Mas ele montou um time que, esse time jogava, nós fizemos uma campanha no Brasileiro maravilhosa, e depois com a paralisação, que foi para as eliminatórias da Copa do Mundo, nós perdemos um pouco a essência. Quando voltou depois de 2 meses, essa equipe não teve o mesmo rendimento, certo? O Paulinho já havia saído, inclusive. Mas era um time que jogava para geralmente 70, 80, 100 mil pessoas na Fonte Nova, e era uma coisa interessantíssima, porque jogava na palma da torcida. O baiano tem uma mania tinha, né? Batia a palma, fazia uma palma assim, e esse time jogava assim, de tanto trabalho que esse Paulinho de Almeida fez.
trabalho de campo reduzido, trabalho de posse de bola, e ele era um cara, foi talvez um dos primeiros, talvez o primeiro treinador, eu já havia trabalhado antes já com o Minelli, Cilinho, Zé Duarte e tal, mas foi talvez o primeiro treinador que eu vi dar ênfase à posse de bola. Toca! Aí um cara driblava, ele apitava, faz essa bola andar. O drible é uma consequência do meio para frente, aqui é toque. E esse Bahia joguei em grandes clubes, né? Em grandes times. O Guarani tinha um belo de um time, o Cilinho no Quinjaú, um time simples, mas muito bom. O São Paulo do Minério, de 77, campeão brasileiro, mas era completamente averso a esse time. Avesso era um time de marcação, de contra-ataque, com na frente o Zé Sérgio, o Chulapa rápido, e outros times, mas um time igual esse do Bahia, para ter uma posse de bola, para envolver as equipes dentro da Fonte Nova, eu acho que foi talvez o melhor clube que eu joguei, né? O melhor time que eu joguei. Estevam, você formou muitos treinadores. Eu sei que o Brigatti, por exemplo, era seu preparador de goleiros, né? E hoje vem se tornando um grande treinador, já com acessos. Além dele, você chegou a formar vários treinadores? Tem muita gente aí que nós trabalhamos junto, alguns que passaram dentro da comissão como auxiliar do clube, certo? Ou como mesmo meu auxiliar, o próprio Jair Ventura, né? O Jair foi meu auxiliar lá no Botafogo. Depois eu levei ele, quando ele havia saído do Botafogo, levei ele para o CSA de Alagoas, tivemos uma passagem lá. Ou seja, eu já via nele também lá como analista de desempenho, como auxiliar meu direto do clube, muito futuro, né? Ou seja, é uma coisa interessante. Por exemplo, agora eu disputei o Campeonato Alagoano pelo Desportivo Aliança, um clube novo que tem uma parceria com a UFAL, Universidade Federal de Alagoas, e nós fomos para a semifinal com o CRB, fomos tremendamente prejudicados no jogo final, lá no Repelé, para usar o jargão popular, meteram a mão no nosso time lá, senão nós teríamos ido para a final. E é legal que quando eu estou agora em casa, recebo mensagens, dos atletas de lá, de próprias pessoas da comissão técnica. Professor, muito obrigado pelos ensinamentos, muito obrigado pelos seus exemplos. Isso talvez não tem preço, né, Ceará? É uma das coisas que a gente leva com a gente, porque a gente, sabe, é interessantíssimo quando você participa, quando você é o comandante maior de um elenco, de uma comissão técnica, você primeiro dar bons exemplos. Eu acho que isso aí em qualquer setor, qualquer área de trabalho, até dentro da nossa casa, com a família, nós temos que sempre estar atento a isso. E principalmente dentro de um clube de futebol, que nós temos garotos, jovens, que saem com 14, 15, 16 anos das suas casas, sabe, ficam longe dos familiares, e estão entregues à mercê de você. Então, as suas palavras, os seus ensinamentos, tanto técnico como disciplinar, eu acho que é muito interessante. Eu acho que essa é a mensagem que nós temos que fazer. Inclusive, com relação àquilo que eu falei antes, hoje, felizmente, nós temos atletas profissionais de futebol. Isso é uma luta muito grande dos seus Zé Duartes da vida, dos seus Cilinhos da vida, dos seus Minelis da vida, do seu Emerson Leão da vida. Então, treinadores que sabe, que de repente há 30, 40, 50 anos atrás já tinham uma mentalidade, só que o sistema não os ajudava. Mas já tinham essa ideia para o atleta. Felizmente, hoje nós temos no Brasil. Estevam, aproveitando a sua experiência como treinador, né, e a sua vivência como treinador, eu queria encerrar aqui, mas eu queria falar, que você falasse um pouco do que você espera, porque o Brasil, assim, o brasileiro sabe que a seleção é ruim, que a seleção não sei o quê, aí o Tite era um gênio, não é mais. O que se pode esperar da seleção brasileira, na sua opinião, que ela é importantíssima nesse momento pelo seu estofo moral dentro do futebol? Olha, como eu falei, primeiro, de tudo isso que eu falei, certo, com respeito ao futebol, eu acho que nós temos que melhorar e muito. Nós temos que abrir os olhos. O brasileiro ainda não acordou. Nós estamos sonhando como é que fala? Em
em berço esplêndido. Nós estamos ainda viajando. Nós não temos que interceder, nós não temos que melhorar a nossa estrutura em termos de competição nacional, sabe, em termos de calendário. Nós fomos completamente criticados, aí os nossos estádios estão sendo ridicularizados, os nossos gramados, não estádio, certo? Tudo bem, foi de última hora que a Copa América veio para cá, mas esse é o nosso retrato. Então, há que se fazer uma grande coisa para isso, para se melhorar a estrutura do futebol de um modo geral. E a nível técnico, eu acho que continuo acreditando, achando que ainda nós temos bons jogadores. Agora, penso que poderia, ou o Tite, ou quem estiver lá depois, no caso nós temos o Tite hoje, acho que teria que dar uma oportunidade, olhar um pouco mais para os que estão aqui, como ele está levando agora o Gabigol, está levando o Everton Ribeiro, se leve outros jogadores. E eu acho que vai ser muito importante, Ceará, para nós resgatarmos um campeonato, né, um mundial bem feito, uma coisa parecida, a mão de um treinador. O Tite vai ter que repensar muito, vai ter que se virar nos 30 muito para ele, porque hoje nós sabemos que o atleta é importante, mas hoje a mão do treinador, o desenho tático, a parte tática, as variações táticas, nós temos que ter um time, isso aí é já há algum tempo, mas principalmente hoje, uma equipe, um treinador que dentro do próprio jogo, sem fazer a substituição, ele consiga inverter, sair de um 4-3-3 para um 4-4-2 com as mesmas peças. Primeiro, então, eu acho que se nós tivermos isso do Tite, que é o nosso treinador, se ele se reinventar, inclusive, eu acho que é hora dele vir falar, deixa comigo, eu quero, quem são os melhores? É esse, vamos reunir essa seleção dos melhores e eu vou criar uma coisa diferente, como se criou a própria laranja mecânica, como a Dinamarca fez, se não me engano, em 94, como, sabe, as próprias seleções, nosso Tele criou em 82, para aquela surpresa nossa, fez um time completamente diferente. Eu acho que era hora do Tite. Por exemplo, nós temos um exemplo no Brasil, o Fernando Diniz. O Fernando Diniz fez alguma coisa diferente alguns anos atrás, ou tempos atrás, que ninguém acreditava. Sabe? Dentro do nosso próprio futebol. Depois ele talvez tenha sido massacrado pelo sistema no São Paulo, no próprio Fluminense quando passou, hoje está retomando outra vez no Santos, legal, mas eu penso sinceramente que acima de tudo nós não temos os melhores do mundo, mas temos grandes jogadores ainda. Eu penso que é hora de um treinador, do Tite, vir e fazer um trabalho diferente. Legal, muito obrigado, viu, da minha parte. Eu sei que o Breno ainda vai falar com você, mas obrigado por você ter participado, a gente ter se encontrado aqui nesse espaço, né, que isso fica na internet, todo mundo fica assistindo eternamente, né, assiste as suas ideias. Por isso que a gente pegou muito pela sua ideia do futebol, pelo que você pensa, pelo que você viveu, né, o que você pensa do futuro, como você pensa o futebol, porque isso fica para sempre. Muito obrigado, Deus te abençoe, São Jorge esteja sempre no seu caminho e São Jorge Guerreiro. e que nós estejamos sempre juntos, como estivemos até hoje. Um grande abraço, um beijo, Estevam. Que legal, Ceará. Oi, Estevam, agradecendo também sua participação aqui, eu queria te entregar os presentes aqui do podcast. Já fizeram caricatura sua alguma vez, Estevam? O meu filho mais novo, o Murilo, ele é um desenhista de mão cheia, está no segundo colegial, não gosta de matemática, de português e nada, mas ele faz bem, mas eu estou curioso para ver essa aí, viu? Então o Caricasson, que é o artista que faz as caricaturas para todos os entrevistados, vai fazer uma caricatura especial, daí você dá para o seu filho dar uma nota para essa caricatura também, vai fazer uma caricatura bacana sua, viu? Ô, Breno, pode ter certeza que eu vou pôr num quadro e vou pôr junto com todas as fotografias que eu tenho aqui, desde o time que eu jogava lá em Cafelândia, o time do meu pai, do Amador, depois em 72 no Juvenil do Guarani, aí minha história toda, cada canto da casa do apartamento tem uma foto antiga,
e essa caricatura aí pode ter certeza que depois de enquadrada vai para a parede. Muito obrigado. E você que é de Cafelândia, você gosta de café? Eu tomo bem café, apesar que hoje também o café já sumiu de Cafelândia, né? Hoje é o trigo, né? Hoje está tudo... Os Mas grandes cafezais... Mas para você o café da Serra da Canastra, que é direto da Serra da Canastra, é um café gourmet, viu? A gente vai mandar aí na sua casa. Poxa, eu estou aguardando. Muito obrigado. Bom, vamos tomar um cafezinho da Serra da Canastra. Poxa, que maravilha. Beleza, obrigado, tá bom. Esteban. Um abraço, Esteban. Tá bom, eu agradeço a vocês a participação. Primeiro, para falar de, como eu falei antes, falar de futebol sempre nos anima, né? E né, conhecer você, Breno, nós estávamos falando pelo WhatsApp, né? Foi muito legal. E rever esse meu brother, né, esse meu amigo aí, que, poxa, essa brasilete aí do coração não tem preço. Vamos, logo, se Deus quiser, vou em Campinas para dar um abraço em vocês aí, tá bom? Legal. Muito obrigado. Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará.